E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como o técnico Rafael Paiva pode escalar o time do Vasco para a partida de amanhã contra o São Paulo. Semana decisiva para o Vasco. A semana mais decisiva para o Vasco até esse exato momento, nessa temporada de 2024. E talvez a semana mais decisiva para o Vasco em relação a almejar algo grande de título em muito tempo. O Vasco tem esse jogo contra o São Paulo. O Vasco atualmente é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos ainda para ser realizado contra o Cuiabá dentro de casa. E esse jogo contra o São Paulo é um jogo que o Vasco precisa ganhar. Sei que tem muita gente falando que só se importa com o jogo da Copa do Brasil, mas esse jogo é de suma importância. Porque se o Vasco vence o São Paulo, eu acho que meio que acaba qualquer chance de fantasma de rebaixamento. Vasco dá um recado ao seu torcedor que virá forte para o jogo da Copa do Brasil se vencer o São Paulo fora de casa. O Vasco que tem voltas importantes para esse jogo, eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês o que eu acho que o técnico Rafael Paiva vai escalar. Tá rolando um certo mistério de qual escalação ele vai colocar em campo, mas a tendência é que o Vasco entre com a sua força máxima para esse jogo, porque assim como eu, eles também entendem que é um jogo muito importante. E a virada de chave do Vasco no primeiro turno foi contra o São Paulo, aquele jogo de 4-1. A gente tava assim, desacreditado do time, mas a gente deu uma virada, deu uma levantada depois que a gente ganhou do São Paulo. Então, galera, essa deve ser a escalação do Vasco para esse jogo contra o São Paulo. Jogo que não será no Morumbi, será no Brinco de Ouro da Princesa. Tentaram impedir a torcida do Vasco de ir no jogo, mas eu tenho certeza que estaremos presentes, empurrando o nosso time, fazendo nossa festa, independente de onde for. A torcida do Vasco sempre apoia e vai junto com o time, beleza? Léo Jardim será o goleiro titular, Paulo Henrique será o lateral direito, até pelo fato do Puma estar servindo a seleção do Uruguai. Puma já chegará cansado de viagem e tudo mais, então o Paulo Henrique vai ser titular para esse jogo. Eu até prefiro o Paulo Henrique porque eu acho ele um lateral mais equilibrado que o Puma. Ajuda muito na hora de marcar, de recuperar a bola, muito rápido o Paulo Henrique. Na zaga a gente deve ter o Maicon e o João Vitor mais uma vez, com a possibilidade de mais uma vez também o Rafael Paiva vai tentar testar uma dupla com Léo e João Vitor. Mas por que eu iria com o Maicon para esse jogo? São Paulo tem um jogo aéreo muito forte com o Caleri, e a especialidade do Maicon que ele é bom em cortar a bola de cabeça. O Léo pelo alto não é esse exímio zagueiro, eu iria de Maicon e de João Vitor para esse jogo. Aproveitaria a velocidade, a força física do João Vitor e entraria com o Maicon para marcar mais esse jogo aéreo, com algumas tentativas de cruzamento do time do São Paulo. O Maicon é um zagueiro bom no jogo aéreo, mas ele é ruim porque ele é lento. É um zagueiro com pouca mobilidade e aí complica demais. Na nossa lateral esquerda devemos ter o Lucas Piton para esse jogo. Eu sempre falo com vocês, tem muitas críticas ao Lucas Piton pela fase que ele vem vendo que não é tão boa defensivamente, mas quando o Vasco se propõe a atacar, o Piton é arma importantíssima, tanto para finalizar, tanto para cruzar, tanto para triangular uma jogada. O Piton é um jogador muito útil a esse time do Vasco. No meio de campo, acredito que ele vai retornar com o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Cumpriu suspensão no último jogo contra o Juventude porque foi expulso na partida contra o Cruzeiro, mas deve retornar ao time titular nesse jogo. O Sforza foi mal, o Souza foi expulso, nem preciso comentar com vocês. Então a tendência é de nós termos o Matheus Carvalho como titular, até testando já para um jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E aí nós teremos o Hugo Moura, que é peça importantíssima, vem jogando muita bola, saltando pressão muito bem, marcando em todos os cantos do campo, sendo bom também com a bola nos pés. O Hugo Moura tá jogando muita bola e sendo uma das principais peças do time do Vasco nesse momento. E aí no trio de frente aqui do Vasco, para fechar o meio campo a gente deve ter o Payet iniciando como titular ou o Felipe Coutinho. A tendência é que em algum momento do jogo, dependendo do rumo que estiver tomando a partida, possa ser que o Vasco teste Coutinho e Payet juntos em algum determinado momento do jogo. Mas eu acho que ele deve começar essa partida com o Payet, até segurando a minutagem do Felipe Coutinho para o jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Vocês iriam começar com quem? Com o Payet ou com o Felipe Coutinho? O Payet fez um bom jogo contra o Juventude, tá bem fisicamente, tá inteiraço, teve muito tempo para descansar e, cara, pode ser muito importante o Payet, ainda mais tendo em vista que o São Paulo deve tentar fazer uma marcação mais adiantada para o time do Vasco e o Payet é um cara cirúrgico com lançamentos, fechar espaço e lançar. Emerson Rodrigues vai ser importante para esse jogo, até mesmo por conta disso que eu falei. O São Paulo deve adiantar um pouquinho a sua linha de marcação e o Emerson Rodrigues pode ter espaço em profundidade para correr, que é o que ele faz de melhor, correr, utilizar velocidade. Em alguns lances ele consegue ser efetivo nos dribles e consegue assistir os seus companheiros.
Jean David pode começar o jogo como titular ou o Ryan. A gente tem medo sempre da entrada do Ryan no time titular, porque o Ryan fez besteira contra o Palmeiras. Teve alguns jogos até que ele foi importante, mas fez besteira contra o Atlético Paranaense sendo expulso. Então é sempre questionável. O Jean David, o jogo que ele iniciou como titular, que foi contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele foi o pior jogo dele. Iniciou numa marcha lenta absurda. Agora, pode ser que a gente tenha Emerson Rodrigues e Jean David, um de um lado, outro do outro, se alternando durante a partida como titulares. O Puma Rodrigues, é muito difícil iniciar esse jogo, né? Você foi convocado para a seleção do Uruguai, então deve ser ou Jean David ou Ryan nessa posição. E o nosso centroavante, que faz aniversário hoje, 36 anos, Verratti, vai fazer gol para comemorar amanhã. Beleza? Esse deve ser o time do Vasco para essa partida contra o São Paulo. Farei alguma mudança, alguma alteração? Comenta aqui embaixo. Esse é o time que eu iria e que eu acho que o técnico Rafael Paiva vai também. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!